Oi, gente, a paz, tudo bem com vocês? Hoje que eu estou gravando aqui é domingo, parei o que estava fazendo ali porque eu precisava muito falar sobre isso. Um homem, a história de um homem empresário muito rico, muito rico. Para você ter noção, esse empresário era um dos empresários mais ricos do Oriente. Sabe o que é isso? Muita riqueza. A história que aconteceu em fatos reais, de um empresário que servia ao Senhor, de um homem que servia a Deus de coração puro. E ele realmente era servo do Senhor. Só que, não só porque ele servia ao Senhor, que os dias de provação não ia vir para ele. O que eu quero dizer para você é que o momento que você está passando, algo que você está passando agora, de uma grande falência ou de alguma certa enfermidade ou de algum problema conjugal, um problema familiar, não é só porque você é servo do Senhor que você está sujeito a não passar. Eu quero deixar bem claro que Deus prova aquele que Ele ama e Ele sabe da sua fidelidade com Ele. Por que Ele está te provando? Porque Ele sabe da sua fidelidade. Esse homem muito rico, para resumir a história, tinha várias fazendas, vários animais, vários funcionários. Mas nada disso ocupava o mundo espiritual dele para servir a Deus. Nada dessas suas ocupações terrenas tirava o tempo dele para ser fiel ao Senhor. Aí começa a aprovação desse grande empresário, aí começa a falência desse empresário. Veio um dos seus funcionários correndo desesperado, falou: "Ei, Jó, lá onde fica os bois e os jumentos, vieram os sobeus e pegaram todos eles e levaram embora. E para completar, mataram todos os funcionários. Só sobrou eu para vir contar." Esse era um dos setores desse grande empresário. Lá vem outro funcionário correndo desesperado. "O fogo caiu do céu, Jó, e queimou todas as tuas ovelhas. E os empregados também, e sobrou apenas eu para contar essa história." Mal fechou a boca, mais um funcionário chegou desesperado. "Ei, Jó, atacaram as ovelhas e levaram embora. Mataram a espada todos os funcionários, só sobrou eu para contar." Você tem noção do que esse empresário está passando nesse exato momento? Até então, foram os bens dele. Até então, também famílias estão passando por isso, porque Deus precisava provar que Jó temia a Deus e que nada disso ia lhe afastar da presença do Senhor. Só que nessa história, além dos seus bens, empregados, funcionários de Jó acabaram fazendo parte desse processo de Jó. Funcionários de Jó acabaram vivendo, familiares desses empregados acabaram vivendo luto por provação de Jó. Deus estava provando a Jó. E por que tudo isso aconteceu até com os empregados de Jó? Aí eu quero deixar bem claro para você nesse exato momento. Tem provação que você fala: "Senhor, tem que provar somente eu, não precisa provar mais ninguém não." Mas todos que estão ao seu redor vai passar junto com você. Mas por quê, Michele? Porque faz parte do processo de fidelidade de você com Deus. E é difícil entender por que Deus quer me provar e prova quem está ao meu redor. Antes de terminar uma mensagem, um mensageiro chega a outro funcionário de Jó desesperado. "Ei, Jó, enquanto os seus filhos estavam fazendo festas, estavam se alegrando, veio um vento nos quatro cantos da terra, do quatro cantos daquela casa, envolveu aquela casa e destruiu." Naquele exato momento, Deus não estava apenas tocando nos bens de Jó. Deus não estava tocando apenas nos funcionários de Jó. Deus estava tocando também agora nos filhos desse empresário. Os filhos desse empresário agora morreram. Entraram no ciclo de provação de Jó. Michele, por que Deus fez isso se era para provar apenas ele? Mas olha o nível de provação. Aí você para e pensa: realmente eu perdi minha empresa, perdi meus funcionários, estou apenas com algumas coisas aqui, mas você ainda tem seus filhos vivos? Você ainda tem alguma coisa para percorrer?
E para que esse desespero todo? Para que esse desespero todo em dizer que Deus não te ama mais? Que provação é essa que não acaba? Jó, enquanto seus filhos estavam comemorando, estavam em festa, estavam felizes, veio um vento, entrou naquela casa, destruiu tudo e os seus filhos morreram, Jó. Naquele momento, esse empresário estava sentado até aquele exato momento. Só que tocou agora na ferida mais profunda de um pai, de um empresário, de uma mãe. Tocou na ferida porque tocou nos filhos. E quando toca nos filhos, a coisa fica mais íntima, fica mais dolorosa. Se fosse eu, Michele, já no começo já tinha murmurado faz tempo, vamos ser bem sinceros aqui. E até agora ele está sendo fiel ao seu Deus. Mas, naquele exato momento, o que esse empresário fez, Michele? Ao invés dele reclamar e falar, Senhor, só prova a mim, não precisa provar os meus filhos e nem meus funcionários. Pode tirar minha riqueza. Agora eu perdi os meus filhos. Jó se prostra e adora a Deus. Ele raspa a sua cabeça, rasga as suas vestes em um formato de adoração, de humilhação perante ao Senhor. Sabendo que ele já perdeu tudo que ele tinha, já perdeu os seus filhos, não existe mais. Ali ele se humilha e fala, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor o tomou. Ele entende naquele exato momento que tudo que ele tinha, bens, saúde, filhos, riquezas, pertencia a Deus. Olha o ponto de fidelidade deste homem. Deus estava provando tudo que estava ao redor dele e ele continuou fiel. Mas o inimigo, insatisfeito, falou, achou que seria fácil? Como com uma aprovação dessa, o empresário falido? O inimigo fala, pode ser que foi até fácil. Chega lá e fala, vamos provar mais uma vez se realmente ele é fiel a ti? E agora, Deus permite que o inimigo toque novamente em Jó, mas de uma forma diferente. Agora é no físico. O emocional foi tocado e ali ele foi fiel. Agora é a segunda aprovação de Jó, que é no físico, é na saúde de Jó. Agora me fala, como que alguém que não tem saúde, não tem força para se levantar e ir trabalhar, vai conseguir conquistar toda aquela riqueza novamente? Tem momento que a gente fala que a nossa aprovação aprovação de Jó, isso não existe. Ninguém nunca mais foi provado como Jó. Agora, Deus permite que o inimigo toque na saúde de Jó. E na saúde, quando a gente fica enfermo, eu já fiquei enferma, muito mal, e a nossa saúde emocional, ela vem junto. Aí chega a mulher de Jó, atribulada, coitada. Não vamos dizer que foi atribulada não, porque não é fácil. Chegou e fala, tu ainda está sendo fiel ao teu Deus? Tu não tem mais nada, não sobrou nada, não tem mais nada. E o que sobrou daquele empresário? Um homem que perde tudo. Perde seus bens, suas riquezas, seus funcionários. Agora se encontra com uma enfermidade que ali mexe com o seu físico e o seu mais ainda emocional. Porque a partir do momento que a pessoa se encontra com a enfermidade, diga para mim se você consegue trabalhar para conquistar tudo novamente. Porque todos nós sabemos que a fidelidade de Jó para com o Senhor não estava porque ele era milionário ou era rico. A fidelidade de Jó para o Senhor estava diretamente ligado a ele. E neste momento que Jó fala, Deus me deu, Deus o tirou, bendito seja o nome do Senhor. Aí o inimigo vem, toca de novo em Jó, traz a enfermidade física para ele, porque assim vai tocar no físico, vai parar Jó, literalmente, vai ficar encostado no canto. Sabe o que restou para aquele grande empresário que tinha tudo? O homem mais rico do Oriente. Sobrou apenas um cantinho ali na parede e um caco de telha para se coçar. Que tem momento na sua vida que a sua provação está amarga e Deus tem preparado pessoas que estão te ajudando distante, estão chorando por você distante. E essas pessoas Deus prepara às vezes para estar perto de você, mas elas não têm como falar nada porque faz parte do processo de Deus com você, Jó.
Tem intimidade do seu processo que é você e Deus, mas tem amigos intercedendo por você, tem amigos que estão chorando por você, mesmo que eles não falem nada. Mas o que eu quero te dizer nesse exato momento, que a provação foi longa, a história é muito longa. Depois disso, Jó continua ainda nessa provação. A mulher chega e fala, amaldiçoe seu Deus e morre, porque não é fácil viver dessa forma. Suportar tudo aquilo que Jó fazia, porque a provação e a fidelidade era de Jó com Deus. Só que para resumir essa história, em momentos de tribulação, muita gente começando a falar de Jó, que ele pecou contra os céus e vinha calúnia. Esse empresário perde tudo, perde filhos, perde agora a saúde, o seu emocional está abalado, porém ele não perde a fidelidade com Deus. E ainda vem pessoas acusando aquele homem, dizendo que tudo o que ele está passando por ele, Deus amaldiçoou porque ele pecou. Mas o que eu quero te dizer nesse exato momento, empresário falido, não possa ser que seja realmente fisicamente se você faliu. Mas o que eu quero também falar é para você que está com a sua vida espiritual falida. O seu emocional já morreu, já está falido. O que eu quero dizer para você é que se você permanecer na tua fidelidade, mostrar para o teu inimigo, não mostrar para ninguém aqui da terra, mostrar para o teu inimigo que a tua fidelidade com Deus não condiz com o que você tem, com o que você faz, o que você veste, não. Este homem tinha de tudo para murmurar, reclamar e sair fora. Deixa de levantar a bandeira, deixa de desistir de tudo. E ele ainda permaneceu fiel ao Deus. Jó, esse grande empresário falido, começa agora a orar pelos seus amigos. Aqueles que falaram mal deles, aqueles que estavam acusando, simplesmente orou com oração simples. Jó, nesse exato momento, estava ali no seu cantinho. Quem sabe, com o costume de sempre de orar, levantar, fazer sua oração. Agora doente, não tinha mais força para nada, mas Deus sabia da fidelidade de Jó. Começa agora Deus trazer a segunda glória para esse grande empresário falido. Através do posicionamento, através da fidelidade de Jó, através de orar pelos seus amigos, de orar por quem estava falando mal dele. Para encerrar essa história bem rápida para você entender que o que você está passando não é nada. Michele, mas por que Deus está provando a minha pessoa e quem está do meu lado está sentindo, está passando pelo mesmo? Deus já tocou no seu emocional, Deus já tocou no seu físico, nos seus bens, Deus já tocou na sua saúde. Deus está tocando em pessoas que estão ao seu redor por causa da tua aprovação. Isso faz parte, não tem como fugir. Faz parte daquele ciclo de provação que Deus quer fazer com você. Por que Deus faz isso? Porque Ele quer mexer em todas as tuas estruturas para ver realmente a tua fidelidade. Porque agora vai entrar a segunda glória desse empresário. Você lembra que no começo eu falei que ele era o homem mais rico do Oriente. Agora você entende, depois de tanta aprovação, e ele mostrou, provou que nada daquilo é o que ligava ele com Deus, era só ele, Deus e acabou. Você entende que depois daquilo, que toda aquela aprovação, Jó permaneceu fiel e Deus vendo tudo aquilo, moveu de compaixão com aquele homem e começou a dar em dobro. Se aquele homem era o homem mais rico do Oriente, agora ele tem o dobro. E no finalzinho aqui, ó, deixa eu ler para você. Depois da fidelidade de Jó, Deus chega e dá tudo em dobro. Foi começando aos poucos, foi duplicando, foi multiplicando. Depois de Jó orou pelos seus amigos, o Senhor tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e confortaram por todas as tribulações, e cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. E o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Novamente, o Senhor abençoou o final de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntos de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Em parte, alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó.
Depois disso, Jó viveu 150 anos. Viu seus filhos e descendentes dele até a 4ª geração. Você entende que a segunda glória será bem maior do que a primeira, o que você está passando agora, empresário falido. O que você está passando agora, homem e mulher de Deus que está na falência espiritual. É apenas a aprovação que Deus quer testar a sua fidelidade. Depois de tudo isso, Michele, mas parece que não tem fim. Depois de tudo isso, vem a segunda glória. Deus vai te dar em dobro. A unção que você tinha outrora vai ser em dobro. A eloquência espiritual vai ser em dobro. Seus bens financeiros serão em dobro. Tudo que você tinha, que você perdeu, vai ser em dobro. E você será feliz se manter a fidelidade.